Quem são os 24 anciãos, além da nossa compreensão e percepção? Está um magnífico salão do trono no céu, radiante com a luz divina e poder. Este lugar é realmente especial. É onde o ser mais poderoso do universo habita. A jornada de João à ilha de Patmos e suas visões subsequentes, incluindo a dos 24 anciãos, é um dos episódios mais intrigantes da Bíblia. Em meio às maravilhas desse reino sobrenatural, uma presença em particular se destaca. Um círculo de 24 anciãos, vestidos de branco, coroados de ouro, sentados em tronos que cercam o trono principal. Quem são essas figuras? Por que estão aqui? Qual é o papel desses 24 na julgamento e redenção? E o que a presença deles pode nos ensinar sobre nosso lugar na grandiosa narrativa da existência? Aprofunde-se conosco nos mistérios do livro do Apocalipse, enquanto buscamos compreender a importância dos 24 anciãos, seu papel no reino celestial e nos capítulos finais da história humana. O apóstolo João nos conta sobre os 24 anciãos. João foi uma figura proeminente no Novo Testamento, escrevendo o Evangelho de João, 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro visionário do Apocalipse. Ele era um companheiro próximo de Jesus, parte do círculo interno ao lado de Pedro e Tiago. Este João não era o mesmo que João Batista. Exilado na ilha de Patmos pelas autoridades romanas, João enfrentou isolamento e dificuldades devido à sua fé inabalável e ao incansável trabalho de espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Enfrentando perseguição, o objetivo era silenciá-lo e suas poderosas ensinamentos, banindo-o para a ilha, um local pequeno, rochoso e desolado no Mar Egeu. Isso era comum naquela época, exilar indivíduos problemáticos para ilhas isoladas. No entanto, nesse momento desafiador, ele recebeu visões profundas de Deus, resultando na escrita do Apocalipse. Ele se descreveu como um companheiro sofredor por Cristo, enfatizando a perseverança na fé. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 9. A visão dos 24 anciãos. Após abordar as 7 igrejas, João se viu subitamente no próprio salão do trono de Deus. Ele viu Deus, assentado em um trono, parecendo pedras preciosas. Ao redor deste trono havia 24 outros tronos, e nesses tronos estavam sentados os 24 anciãos. Esses anciãos vestiam túnicas brancas com coroas de ouro em suas cabeças. João teve um encontro com os 24 anciãos. Se pudéssemos perguntar a um anjo que pudesse interpretar para nós quem são esses anciãos, seria realmente útil. Há pelo menos 13 visões de sua identidade, desde os 24 governantes ou juízes nos céus, Apocalipse uma até, uma representação direta de completude e abrangência. Os anciãos estão sempre associados às 4 criaturas viventes. Na Bíblia, o número 12 parece representar o número dos governos divinos. Há, sem dúvida, uma conexão entre o significado do número 12 e de seus múltiplos, como 24 ou qualquer outro número de tronos relacionados aos poderes celestiais. Em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A cena toda era de esplendor inimaginável, adoração e veneração. Os anciãos, juntamente com as 4 criaturas viventes ao redor do trono, prostraram-se diante de Deus, lançando suas coroas diante dele e declarando: Tu és digno, Senhor, para receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e pela tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Este evento em Patmos foi apenas o início de uma série de visões espetaculares que João receberia e registraria no livro do Apocalipse. Através dessas visões, Deus revelou o ápice da história humana e o triunfo final do bem sobre o mal.
Não há no livro do Apocalipse um lugar onde as identidades dos 24 anciãos sejam detalhadamente apresentadas. Por outro lado, é altamente provável que eles representem a Igreja. Alguns acreditam que são seres angelicais. No entanto, isso é altamente improvável. É evidente que eles reinam ao lado de Cristo, pois estão assentados em tronos. O livro proclama repetidamente que a Igreja governa com Cristo. Apocalipse 2, 26, 27. Aquele que vencer o mundo pela fé em Jesus como o Filho de Deus e que perseverar em praticar boas obras até o fim, receberá autoridade sobre as nações, pastoreando-as com vara de ferro. Além disso, a palavra grega traduzida como anciãos nunca é usada para se referir a anjos, sendo exclusivamente associada a homens maduros capazes de governar a Igreja. Os anjos não envelhecem, portanto não podemos usar o termo ancião para descrevê-los. Embora os anjos possam ser vistos usando roupas brancas, a cor branca está mais frequentemente associada aos crentes, representando a justiça de Cristo atribuída a nós na salvação. Apocalipse 3:5. Os anciãos estão usando coroas douradas, indicando que não são anjos, pois estes nunca recebem coroas, e não há evidências de que realmente as usem. O termo traduzido como coroa alude à coroa da vitória, usada por aqueles que contenderam eficazmente e venceram, como prometido por Cristo. Apocalipse 2:10. Em Revelação 4, os 24 anciãos seguram tigelas douradas, o que justifica vê-los como representações da Igreja. Eles caem diante do Cordeiro, Cristo, cada um com uma harpa e tigelas cheias de incenso simbolizando as orações dos santos. Eles entoam um novo cântico de gloriosa redenção, proclamando a dignidade de Cristo para abrir o livro e selar a vitória sobre todas as nações. Tu os fizeste ser um reino de súditos reais e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 8, 10. Na terra, as criaturas vivas conhecidas como querubins servem como motivação para os 24 anciãos se envolverem em adoração, pois os querubins adoram a Deus em todas as horas do dia e da noite, e os anciãos fazem o mesmo. As 4 criaturas vivas também são encontradas em Ezequiel, onde os querubins, também conhecidos como as 4 criaturas vivas, são considerados a ordem celestial mais elevada e exaltada. Isso fica claramente evidente pela proximidade desses seres ao trono de Deus, conforme descrito em Ezequiel 1, onde parece que estão continuamente movendo-se ao redor do trono. Apocalipse 5, 6, 14. Explica as funções ou responsabilidades das 4 criaturas vivas. Elas se prostram diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, oferecendo a mesma reverência a Ele que oferecem ao Pai, uma prova clara da divindade de Jesus Cristo. Junto com os 24 anciãos, elas têm harpas e vasos dourados cheios de incenso, que representam as orações dos santos. No Antigo Testamento, as harpas estão frequentemente associadas à adoração e também à profecia. As 4 criaturas vivas têm o propósito de declarar a santidade de Deus e liderar na adoração e veneração a Ele. Além disso, desempenham um papel na execução da justiça de Deus de alguma forma. Esses seres são uma ordem exaltada de anjos cujo propósito principal é a adoração, conforme visto em Apocalipse 19, 4, onde os 24 anciãos e as 4 criaturas vivas se prostram e adoram a Deus que está assentado no trono. Os anciãos simbolicamente apresentam as orações dos santos. No entanto, não atuam como mediadores para o povo de Deus. Em 1 Timóteo 2:5, a Bíblia nos informa que há apenas um Deus, e o único que pode mediar entre Deus e as pessoas é Jesus Cristo. Os anciãos são vistos como representantes do povo de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Eles são adornados com coroas da vitória e passaram para a localização que seu Redentor preparou para eles, conforme João 14, 1, 4. Quanto aos papéis e responsabilidades, os 24 anciãos, conforme descritos no livro do Apocalipse,
têm funções distintas centradas principalmente na adoração e serviço a Deus. Aqui está uma explicação de suas funções. 1. Adoração. Um dos papéis primários dos 24 anciãos é adorar continuamente a Deus. Eles frequentemente são retratados prostrando-se diante do trono de Deus em reverência e adoração. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Diante do trono, os anciãos lançam suas coroas e proclamam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse 4, 10, 11. Deus é honrado pelos 24 anciãos, que verbalmente expressam crédito, valor ou dignidade a Deus ao depositarem suas coroas diante do trono. Os anciãos atribuem a Deus a glória por suas próprias obras e pela recompensa que conquistaram, reconhecendo que o valor e a dignidade não residem neles, mas sim em Deus. Ao lançarem suas coroas, eles agem conforme sua declaração de que Deus é digno de receber glória, honra e poder. Essa ação também faz referência a uma prática que existia durante o Império Romano. O imperador de Roma exercia autoridade sobre muitos reis menores, e esses reis frequentemente eram obrigados a prestar tributo ao imperador, apresentando-se diante dele e colocando suas coroas no chão. Após esse gesto, o imperador as devolveria como evidência de que ele era quem lhes concedera suas coroas, seu direito de governar e sua vitória. As coroas mencionadas em Apocalipse 4:1 são as coroas de vitória, não de realeza. Representam as conquistas de atletas vitoriosos nos antigos Jogos Olímpicos. Os 24 anciãos, representando todos os redimidos de Deus, devolvem suas conquistas a Deus, reconhecendo que Ele é digno de receber glória, honra e poder. No céu, não há divergências de pontos de vista, grupos ou facções. Todos convivem maravilhosamente cantando em perfeita harmonia. A adoração ocorre diante do trono e os 24 anciãos a expressam ao lançarem suas coroas. Eles louvam e adoram a Deus devido ao poder e à grandiosidade de sua habilidade criativa. O fato de Deus ser o Criador confere a ele todos os direitos e reivindicações, assim como um oleiro possui todos os direitos sobre o barro. Romanos 9:21. A reação adequada à magnificência de Deus é a adoração. Além disso, os anciãos desempenham um papel na proclamação da dignidade de Deus por meio de cânticos de louvor. Suas canções enfatizam a majestade, o poder e a redenção realizada por Deus. Em Apocalipse 5:8-10, ao tomarem o livro, as 4 criaturas vivas e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, Cristo, cada um segurando uma harpa e tigelas douradas cheias de incenso, representando as orações dos santos. Eles entoam um novo cântico, reconhecendo a dignidade de Cristo por ter sido sacrificado para redimir pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, formando um reino de súditos reais e sacerdotes para Deus, que reinarão sobre a terra. Outro papel crucial dos anciãos é representar as orações dos santos. Esses representantes celestiais seguram tigelas douradas cheias de incenso, simbolizando as orações dos crentes na terra. Essa ação reflete a intercessão e a relação entre o céu e a terra, evidenciando a comunhão entre Deus e seu povo. Assim, os 24 anciãos cumprem distintas funções centradas na adoração e serviço a Deus, contribuindo para a glorificação do Senhor no contexto celestial. As tigelas douradas cheias de incenso são uma imagem simbólica que retrata as orações do povo de Deus, ascendendo a Ele como um aroma agradável. Os anciãos atuam como intermediários, apresentando essas orações diante de Deus. Em resumo, os 24 anciãos desempenham um papel fundamental no reino celestial ao adorar continuamente a Deus, entoar louvores sobre suas obras redentoras e oferecer as orações dos crentes na terra. Eles representam o povo de Deus, refletindo tanto a adoração quanto a intercessão.
Vamos analisar a importância geral dessas figuras misteriosas com base nos pontos apresentados. 1. Natureza eterna e majestosa da sala do trono de Deus. O local onde os 24 anciãos são encontrados é a sala do trono de Deus, um lugar elevado e impressionante. Sempre que são mencionados, é no contexto de adoração e reverência. Sua presença é um testemunho da grandiosidade e natureza eterna do domínio de Deus. Os anciãos não apenas adoram a Deus, mas também reconhecem o Cordeiro, Jesus Cristo, enfatizando seu sacrifício e papel central na narrativa redentora. 2. Reconhecimento da soberania de Deus e do sacrifício do Cordeiro. O reconhecimento tanto do Pai quanto do Filho destaca a natureza entrelaçada da soberania de Deus e do ato sacrificial do Cordeiro. Em termos mais simples, os 24 anciãos nos mostram quão grandioso e atemporal é o tribunal real de Deus. Eles adoram constantemente e agradecem a Deus, mostrando a importância vital desses atos no céu. Destacam a história principal de Deus governando tudo e o sacrifício de Jesus como central para o grande plano de Deus. 3. Papel no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, onde os anciãos são descritos, é um dos livros mais ricos em simbolismo e debatidos da Bíblia. Pode-se aprofundar em cada passagem e considerar várias interpretações para entender completamente. A mensagem geral é clara. Jesus reinará vitorioso e derrotará seus inimigos. No entanto, a Igreja também terá um papel fundamental, lutando ao lado de nosso Rei e Salvador. A Igreja tem responsabilidades cruciais no presente, como compartilhar o Evangelho, disciplinar outros crentes e viver para Jesus. No futuro, teremos mais responsabilidades de servir o Senhor, embora a extensão completa desse serviço seja desconhecida. Quanto aos querubins, esses seres angelicais são mencionados várias vezes na Bíblia e têm pelo menos 2 propósitos principais. Primeiramente, atuam como guardiões, como vemos após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Esses seres são designados para proteger o acesso à árvore da vida e garantir que Adão e sua descendência não pudessem mais se aproximar dela após a queda. O segundo propósito dos querubins é revelado como seres reais e não figuras míticas. Eles são personalidades espirituais com um impacto físico. A última menção histórica do Jardim do Éden na Bíblia destaca a nomeação dos querubins para a tarefa específica de guardar Adão, impedindo-o de se aproximar da árvore da vida da maneira como costumava fazer antes do pecado. Embora Adão desejasse retornar ao Jardim do Éden, os querubins lembravam-no de que ele havia quebrado a lei de Deus. Agraciamos a Deus por ter preparado um paraíso para nós, onde uma árvore da vida estará presente e podemos nos alegrar na esperança disso. No entanto, os querubins foram designados para impedir que Adão e Eva acessassem a árvore da vida da maneira que faziam antes do pecado. Isso destaca a importância da obediência e da quebra irreparável do primeiro pacto feito com Deus. Os querubins, portanto, desempenham um papel vital na preservação da justiça divina e na manutenção das consequências do pecado original. Ano para contemplar o propiciatório. Número 2. Ursos do trono de Deus, o carro de Yahweh, foi caracterizado como aquele que está entronizado em hebraico, senta-se nos querubins, porque Deus se fez conhecer a Moisés de entre os 2 querubins montados nas extremidades opostas do propiciatório da Arca da Aliança. Segundo Samuel 6:2. E Davi se levantou e foi com todos os que estavam com ele para Bia-Judá, Kirte-Jiram, para trazer de lá para Jerusalém a Arca de Deus, que é chamada pelo nome, o próprio nome do Senhor dos Exércitos que habita entronizado acima dos querubins. Davi e todo Israel subiram a Bia, que pertence a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para trazer de lá a Arca de Deus, o Senhor que está entronizado acima dos querubins. A arca que é chamada pelo seu nome, 1 Crônicas 13:6. O lugar onde Deus se assentava sobre as asas estendidas dos querubins
era chamado o carro 1. Crônicas 28, 17 e 18. Os garfos, as bacias e as piteiras de ouro puro, e para as tigelas de ouro com peso para cada tigela, e para as tigelas de prata com peso para cada tigela, e para o altar de incenso ouro refinado por peso, e ouro para o modelo do carro dos querubins que estendiam suas asas e cobriam a arca do pacto do Senhor. Na visão que Ezequiel teve, Yahvé foi representado como estando sentado em um trono, carro, que tinha 4 rodas, e era capaz de se mover em qualquer direção. As rodas estavam em sintonia com os querubins. Ezequiel 10, 16, 17. Agora, quando os querubins se moviam, as rodas iam ao lado deles, e quando os querubins levantavam suas asas para se levantar da terra, as rodas permaneciam ao lado deles. Quando os querubins ficavam parados, as rodas ficavam paradas, e quando eles se levantavam, as rodas se levantavam com eles, pois o espírito dos seres viventes estava nessas rodas. No livro de Ezequiel, o trono-carro com os querubins foi percebido como uma nuvem de tempestade, na qual Yahvé cavalgava. De maneira semelhante, no Salmo 104, 3 e Isaías 19, 1, Yahvé é dito usar nuvens como seu carro e cavalgar nuvens velozes, controlando o clima, assim como os deuses da tempestade nos mitos cananeus. Isaías 19, 1. O oráculo inspirado e lamentoso, um fardo a ser carregado sobre o Egito, ouça atentamente. O Senhor está cavalgando em uma nuvem veloz e está prestes a vir ao Egito. Os ídolos do Egito tremerão em sua presença e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Em 2 paralelos poéticos, Yahvé é representado cavalgando um querubim voador. Isso não equipara os querubins às nuvens. O primeiro é o Salmo 18, 10. Ele cavalgava sobre um querubim tempestuoso e voou, e ele avançou sobre as asas do vento. O segundo é 2 Samuel 22, 11. Ele cavalgava em um querubim e voava. Ele aparecia sobre as asas do vento. Os querubins estão intimamente ligados ao trono de Deus, e vemos isso quando Deus fornece detalhes sobre a arca. Eles também estão intimamente associados ao fogo, não apenas com os querubins encontrados em estreita relação com uma espada flamejante ao proteger o jardim do Éden. É relatado que os querubins caminhavam entre pedras de fogo na montanha santa de Deus, o que pode ser uma referência à presença de Deus. Ezequiel 1:4 descreve uma visão intrigante. Ao olhar, vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo incessante e um brilho ao seu redor. No centro, algo semelhante a metal âmbar luminoso estava no meio das brasas de fogo, entre os querubins e as rodas do carro divino. Ezequiel 10:6 prossegue, indicando que ao receber a ordem para tomar fogo de entre as rodas em movimento e dos querubins, um homem de linho entrou e ficou ao lado de uma roda em chamas. O versículo 35-01 revela um evento subsequente. Brasas ardentes foram retiradas dali para serem espalhadas em julgamento sobre a cidade de Jerusalém, enquanto os sarins utilizavam o calor para purificar os lábios do servo de Deus. Os querubins as dispensaram conforme o comando de Deus como um ato de julgamento. Ezequiel 10:2. Continua com o Senhor instruindo o 7º anjo vestido de linho a ir entre as rodas em movimento, sob os querubins, e pegar brasas de fogo para dispersar sobre a cidade. Ao observar, nota-se que os querubins cercam o trono de Deus, cobrindo-o com suas asas, conforme representado no propiciatório de Êxodo 25:2. Satanás, um dos querubins, é destacado como o querubim por excelência, representando a existência de seres espirituais criados por Deus, que podem assumir formas físicas para propósitos específicos. Ezequiel 1:5-28 apresenta criaturas vivas, associadas aos querubins de Ezequiel 10, enquanto as criaturas vivas de Apocalipse 4:6-9 se assemelham a querubins, possuindo características faciais semelhantes. É importante notar que cada criatura viva em Apocalipse tem apenas um rosto. Diferente dos querubins de Ezequiel,
que tem 2 ou 4 rostos. As rodas associadas aos querubins na visão de Ezequiel tinham olhos, semelhantes às criaturas vivas de Apocalipse, mas não aos próprios querubins. Ezequiel 1:8 destaca que as bordas dessas rodas eram tão altas que inspiravam temor, repletas de olhos ao redor. Por fim, as criaturas vivas de Apocalipse têm 6 asas, semelhantes aos serafins, ao contrário dos querubins que têm 2 ou 4 asas. Apocalipse 4:8 descreve: as 4 criaturas vivas, cada uma delas com 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por baixo de suas asas. Dia e noite proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o governante de tudo. Aquele que era, que é e que há de vir, o Deus eterno e inalterável, conforme descrito em 1 Reis 6:24, apresenta a grandiosidade divina. Em Ezequiel 10:21 observamos que cada querubim tinha 4 faces e 4 asas, com mãos humanas sob suas asas. Embora o número exato de querubins criados por Deus não seja conhecido, são mencionados 4 deles em Ezequiel 1:5, Ezequiel 10:9 e Ezequiel 10:12. Essas criaturas desempenharam um papel significativo na decoração do tabernáculo e do templo de Salomão. O uso do termo querube no plural sugere a possibilidade de múltiplos querubins criados por Deus, corroborando sua presença frequente nas estruturas religiosas de Israel. Contrariamente às representações artísticas posteriores de querubins como seres alados infantis, a Bíblia descreve-os como seres humanoides com características peculiares. Em Ezequiel 1:5, eles têm forma humana, com 2 faces, uma de homem e outra de leão. Em outras passagens, como Ezequiel 10:14, encontramos também faces de boi, águia e homem. Cada querubim possuía pelo menos 2 asas. Alguns tinham 4, sendo que as asas extras eram usadas para cobrir seus corpos. Mãos humanas estavam presentes sob suas asas, conforme detalhado em Ezequiel 1:8. A descrição das pernas dos querubins destaca que eram retas e incapazes de se dobrar, enquanto seus pés se assemelhavam à sola de um casco de bezerro. Estudiosos, ao tentar compreender a aparência dos querubins, exploraram a cultura do Antigo Oriente Médio, embora nenhuma das identificações propostas corresponda precisamente à descrição bíblica. Além de sua presença decorativa, os querubins tinham um profundo significado simbólico na arquitetura religiosa de Israel. Foram incorporados no design da Arca da Aliança e do Tabernáculo. No Templo de Salomão, 2 querubins de madeira de oliveira revestidos de ouro foram colocados na câmara interna, conforme relatado em 2 Crônicas 5:7-9. Essas criaturas aladas, com suas asas estendidas, formavam uma única peça com o propiciatório da Arca da Aliança, criando uma cobertura sobre a arca e seus varais. Sua presença também era evidente nas cortinas e véu do tabernáculo, representando uma conexão simbólica com a presença divina. A visão detalhada dos querubins, conforme descrita nas Escrituras, revela não apenas uma riqueza de simbolismo divino, mas também a importância significativa dessas criaturas na adoração e na estrutura religiosa de Israel. Suas representações nas construções sagradas, como o tabernáculo e o templo de Salomão, destacam a maneira pela qual os querubins foram incorporados como guardiões e símbolos da presença divina. Ao explorar esses elementos intricados da narrativa bíblica, somos levados a uma compreensão mais profunda da complexidade e majestade da espiritualidade. A busca por conhecimento e interpretação desses textos sagrados nos permite contemplar a grandiosidade da fé e da adoração no contexto das Escrituras antigas. Se você apreciou essa exploração das Escrituras e deseja continuar a jornada de descobertas sobre temas bíblicos e espirituais, não deixe de se inscrever no nosso canal. Fique atualizado com nossos conteúdos e participe dessa jornada de conhecimento e reflexão. Sua inscrição é fundamental para o crescimento e fortalecimento desta comunidade. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.